No vídeo, as pessoas têm entrado em contato solicitando esse tema. Vamos pensar um pouquinho em autoestima, né? E aí eu achei muito oportuno, porque a autoestima tem muito a ver com a ansiedade. Então vamos lá. O que é autoestima? Autoestima é autoaprovação. É achar que eu posso, que eu mereço, que eu sou importante de alguma forma, que eu sou produtiva. Então tá, né? Entre outras coisas, tá? Mas vamos falar nessa questão de autoestima. O que é uma pessoa? O que uma pessoa precisa objetivamente para se sentir com uma estima aprovada, né? Se ter uma autoaprovação. Primeira coisa, ela tem que ter laços afetivos fortes. O amor que damos e recebemos, esses são os laços afetivos. Geralmente temos isso com os familiares. E por falar em amor, presta atenção nisso, o amor que damos e que recebemos. O amor que recebemos, ele por si só ele não é o suficiente, porque ele gera um desconforto, ele gera uma sensação de que, tá, até isso eu estou recebendo demais, ou além daquilo que eu mereço. Por isso é muito importante nós focarmos no amor que damos, porque o amor que damos é o mais gratificante. Dar é muito bom, né? Dar tem uma diferença de não vender. O amor que damos não é aquele amor que a gente troca, sabe? Aquele amor que fala assim, mas eu te amo tanto, você faz isso comigo? Ah, mas você teve coragem, mas eu fiz tanto por você. Não, 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 não. Este não. Este é o amor da troca, que a gente põe nome de amor. Mas o amor, ele é gratuito. Então, é aquele amor que você dá pelo prazer de amar, pelo prazer de admirar a pessoa. Então, é importante a gente verificar a pessoa que tem autoestima baixa. Primeira coisa, quais são os seus laços afetivos? Em que condições está o amor que ele dá e que ele recebe? Porque quando eu dou bastante, eu me sinto digna de receber bastante. Quando eu não dou ou dou amor de troca, eu não sou digna de receber. E aí pode atrapalhar a sua autoestima. Tá, uma outra coisa. Qual é o significado de vida para aquele que está com o problema de autoestima? Qual é a importância da vida, né? E da vida como um todo e especificamente da vida da pessoa. Qual é a minha função na vida? Por que será que faz diferença viver, né? O que eu estou fazendo nessa vida? É muito importante a gente ter essa reflexão. Qual o significado da vida? E atentar para um detalhe, que nós somos traiçoeirinhos, né? Coisas maravilhosas acontecem e depois, com o passar do tempo, elas se repetem e são maravilhosas. Só que a gente está tão habituado a elas que nós deixamos de achá-las maravilhosas. Vou te dar um exemplo. Você quer muito um carro, você quer muito um carro. Vou te dar um exemplo assim meio, né, bem material, para ficar concreto. A gente quer muito um carro, eu quero um carro assim, assim, assado, tal. E aí chega no momento eu consigo comprar o carro. E aquele dia eu fico feliz, eufórica. Eufórica não é felicidade, eu fico eufórica porque eu consegui. Vai passar uma semana, um mês, às vezes não chega nem a um mês. E aí você olha para aquele carro e você fala, ai, que saco. Ele consome muito, ele consome pouco, ou ele não é aquilo que eu queria, mas ou ele é aquilo que eu queria, mas o IPVA, tem que pagar IPVA, não sei o quê. E o carro, que é aquela maravilha que você alcançou e que você ficou feliz, ele passa a ser um carro. Simples, um carro. Ele passa a não ter importância na tua vida. Aonde está o problema? No carro? Não. O problema está em nós e não apreciarmos sempre as maravilhas que se repetem no nosso cotidiano. Isso é importante. Qual um outro ponto para a gente avaliar na questão quando falamos de autoestima? Quais são... A gente expressa as nossas virtudes?
né? Ou a gente fica naquele hábito horroroso de, ai, como é que você tá? Ai, vou indo, graças a Deus. Ai, vou indo com uma vida conforme dá. Não, né? É um vício. Então, em relação às nossas qualidades, nós também temos esse vício de não nos valorizarmos o suficiente. Qual é a tua grande qualidade? Todos nós temos. É a minha aptidão para me comunicar? Beleza. É a minha aptidão para ser organizada, para me doar para o outro? É a minha aptidão, a minha criatividade? Todos nós temos talentos. E quais são esses talentos? Você repete seus talentos diariamente para que você mesmo? Para que você mesmo não esqueça que você tem os talentos? Também é um ponto a ser observado. Um quarto ponto. O que a vida exige de mim nesse momento? O que eu preciso para este momento? Porque às vezes a gente se perde muito no momento que está por vir, né? E não focamos no momento hoje. Qual é o motivo que hoje eu preciso fazer? Qual é o motivo que eu preciso ter hoje para viver? E para viver bem, e para viver crescendo, e para viver aprendendo, e para viver maior e melhor. O que a vida está me pedindo hoje? Um quinto e último ponto, talvez seja um dos mais importantes, né? É olhar o outro sem julgamento. Muito da nossa autoestima, ela fica baixa ou ela fica muito pequenininha quando eu começo a olhar Face, Insta, ou olhar o meu vizinho, olhar e falar assim, nossa, ele tem, só eu que não tenho. Ai, o fulano mora numa casa ótima. Ai, eu não consigo, eu não sei o que acontece comigo, eu não consigo. Ou fulano é tão bonita, e eu precisava fazer uma plástica, precisava me arrumar um pouco melhor, o meu cabelo não tá bom, né? E a gente fica perdemos muito tempo olhando o outro. E não olhando apenas, mas olhando e julgando. E sem saber de verdade os julgamentos que a gente inventa, né? Porque não sei se o outro está vendo dessa forma. Então, só para a gente não se alongar muito, quem fala, olha Marinês, fala alguma coisa sobre autoestima, eu preciso, a minha filha não tem autoestima, tá, então vamos trabalhar, vamos pensar, reflita sobre esses pontos. Primeiro ponto, laço afetivo, né? Que tipo de relação afetiva tem esta criatura? Segundo ponto, qual é o significado da vida para esta pessoa? Terceiro, ela repete, ela se conscientiza, ela toma posse das próprias virtudes. Quarto ponto, o que a vida está pedindo para ela hoje. E quinto ponto, ela aprendeu a olhar o outro e só olhar o outro, observar o outro, analisar, refletir sobre o outro sem julgamentos. Então, o que eu preciso para ter minha autoestima em ordem? Amar. Amar. Não vender amor, gente, presta atenção. Amar. Ter a delícia de amar, né? Amar, só amar. Sem cobranças, sempre de volta. Entender qual o valor da vida para mim. Pensar sobre os meus talentos. Quando você vai pensar nos seus talentos, a gente acaba se divertindo muito, né? Porque os nossos talentos, às vezes a gente morre de rir, porque a gente descobre que os nossos talentos são justamente o que no olho do outro não é talento. E a gente faça disso uma diversão, faça disso uma coisa gostosa, olhe para si e veja que até os seus defeitos são talentos. Até as suas dificuldades são talentos, porque te levam a crescer. Nós somos cheios de talentos. Não se preocupe. O que eu preciso ser hoje? O que a vida está me pedindo hoje? Hoje eu preciso ser o quê? Resiliente. Hoje eu preciso ser mais doce. Hoje eu preciso ser mais enérgica. O que o momento em que eu estou vivendo está solicitando da minha vida, da minha existência. E
olhar o outro com tranquilidade. Não me importa se o outro tem ou não tem, se ele tá fazendo errado, se ele não tá, porque senão a gente entra naquela conversinha boba de que as pessoas que são ruins têm mais valor, as pessoas que são mais ríspidas são mais respeitadas. É uma conversa tão boba, né? Não importa o que as pessoas sejam ou não sejam, importa quando você quer olhar para essa pessoa para aprender o que tem dentro de você. Não nos esquecendo que aquilo que eu enxergo no outro é aquilo que tem eco dentro de mim. Então vamos olhar o outro sem julgamento, porque a gente vai conseguir uma coisa brilhante, olhar para nós mesmos sem julgamento. E aí quando eu olho para dentro de mim sem julgar ruim ou boa, malvada ou feia ou bonita, eu consigo organizar, entrar em harmonia comigo mesma e manter minha autoestima tranquila, num patamar bastante bom. Porque a autoestima nem muito baixa é boa, mas também nem é muito alta, porque te impede de crescer, de evoluir. Fica aqui o nosso recado de autoestima. Eu quero ouvir o comentário de vocês, quero que vocês conversem comigo a respeito. Coloco o meu celular, meu WhatsApp, meus canais à disposição para perguntas, para sugestões. Estou aqui aguardando, tá? A opinião de cada um de vocês. Um beijo